Graça e paz da paz do Senhor Jesus. Tem um texto na Bíblia, deixa eu ver água aqui primeiro. Tem um texto na Bíblia, no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gostaria de falar sobre uma palavrinha. Essa palavra aqui, Roe, que significa pastor. Raiá, desculpa. Raiá. Ou significa pastor. Tem pessoas, e o Davi é pastor, né? E uma questão que tem acontecido muito nesses últimos dias é a questão da nomenclatura. Eu não tenho nada contra adolescentes pregar, jovens, não tenho nada contra. Até porque a pregação da palavra, ela tem que ser explanada, tem que ser dita. Deus usa qualquer um, usa uma criança, usa um adolescente, usa um jovem, velho, ele usa qualquer pessoa. Deus não depende do homem para nada. Ele só quer saber se tem um homem com o coração limpo e o coração aberto para ser usado por Deus. Sendo que determinadas nomenclatura não serve para determinadas pessoas, para crianças, adolescentes, não serve. Por exemplo, nesses últimos tempos, temos muito ouvido falar sobre pastores mirins. Pastores mirins. Vamos para a Bíblia. Em Números capítulo 4, no versículo 3, acho que assim: da idade de 30 anos para cima até 50 anos será todo aquele que entrar nessa congregação, nesse exército, para a obra do Senhor. Versículo 23 ao 30, olha só, 23. Da idade de 30 anos para cima até os 50 contará todo aquele que entrar a serviço no Senhor para exercer o ministério da tenda. Estudiosos falam que um levita, ele era consagrado aos 25 anos, mas só exercia a função quando completasse 30 anos de idade. Está aqui em Números capítulo 8, versículo 24. Olha só, vamos lá. Números 8, 24. Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço do ministério na tenda. Versículo 26. Porém, a 25, mas desde a idade de 50 sairão da milícia desse ministério, nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos servirá na tenda da congregação para terem cuidado de guardar o ministério na exerção. Assim fará os levitas para guardar. Da idade, o ofício dos levitas começava aos 25 anos, mas para ele enganjar, exercer a função, mesmo era com 30 anos. Davi, ele foi ungido 3 vezes. Primeiro, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, ele foi ungido diante dos seus irmãos. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4, ele foi ungido em Hebrom. E segundo Samuel, capítulo 5, versículo de número 13, ele foi ungido rei sobre todo Israel. Deixa assim, ó. Assim postou os anciãos de Israel, vieram ao rei Hebrom. E o rei Davi fez com ele aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei. Olha o versículo 4. Era da idade de 30 anos. Era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Davi, quando foi ungido rei sobre todo Israel, sobre todas as tribos, ele tinha 30 anos de idade. Porque a Bíblia bate muito nessa questão de 30 anos de idade. 30 anos de idade era quando um jovem hebreu alcançava a maturidade, a maioridade.
Todos os jovens, os mais velhos, aprendiam o ofício do pai. O ofício. Tanto é que Jesus era carpinteiro, porque seu pai, José, seu pai terreno, era carpinteiro. Então Jesus aprendeu o ofício do pai dele. Vamos para mais um texto. Se você pegar em Gênesis capítulo 37, ali fala sobre José, do 41 ao 47. Quando chega em Gênesis 41, 47, Gênesis 41, versículo 47, diz assim, ó: depois que José interpretou o sonho do faraó, antes ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Ele ficou mais 2 anos preso. E aí depois ele interpreta o sonho do faraó. Aí quando chega no versículo 46, ele fala assim: e José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de faraó, rei de Israel, e saiu José da face de faraó e passou por toda a terra do Egito. 30 anos. Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista. Jesus tinha 30 anos. Aí a pergunta que eu faço é: será que um pastor mirim teria a experiência e a envergadura de auxiliar, de aconselhar um casal? Será que um pastor mirim, como dizem por aí, teria a maturidade de aguentar o peso do ofício pastoral? Será que um pastor mirim teria equilíbrio emocional para aguentar as pancadas que um pastor passa? O pastor passa por solidão, fica sozinho, atende a todo mundo, mas não é atendido. Serve a todo mundo, mas não é servido. Por poucos. Aconselha todo mundo, mas dificilmente tem com quem se aconselhar. Aí a pergunta é: será que um jovem pastor teria essa envergadura? Claro que não. Eu não sou contra pessoas pregar. Para mim, não tem problema nenhum. Adolescentes, jovens pregar. Não sou contra. Porque Deus usa na palavra. Uma coisa é Deus usar na palavra, numa pregação, e a outra coisa é no exercício da função. É difícil, é complicado. Na minha visão, eu não aceitaria um pastor mirim de jeito nenhum, porque vai contra os princípios bíblicos. Aí tem pessoas que citam o rei, mas a gente não pode fazer de um fato isolado da Bíblia uma doutrina. O apóstolo Paulo fala, na sua carta a Timóteo, seu filho na fé, ele fala para não colocar neófitos. A palavra neófito ali na língua grega significa raiz rasa. Ou seja, que não tem raiz rasa. Não dá, porque o peso, a envergadura, a responsabilidade é muito grande. Então, essa nomenclatura de pastor mirim está totalmente fora dos parâmetros da Bíblia Sagrada. Não tenho nada contra pregadores mirim, adolescente, criança, não tenho nada contra. Se Deus está usando, é para ser usado mesmo. Mas a nomenclatura de pastor, de missionário, eu sou totalmente contra, porque fere os princípios da exegese bíblica. E para finalizar, a Bíblia cita Josué capítulo 33, versículo 11, fala do mancebo Josué, que estava com seu líder Moisés. A Bíblia também fala, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 11, que Moisés e Arão e Ur estavam no monte, ali Moisés, Ur de um lado e Arão do outro, enquanto Josué estava lá embaixo, pelejando contra os amalequitas. Ele era jovem. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 33, 11, que o mancebo Josué, servidor de Moisés, Josué andou com Moisés pelo menos 40 anos, aprendendo como liderar, como ser um líder, como ter respaldo. Eliseu andou com Elias 22 anos,
aprendendo o ofício sacerdotal do seu mestre. E essa nomenclatura de pastor mirim sou contra. Até quando você coloca uma criança para fazer artes marciais, alguém, ou criança, adulto, por exemplo, a pessoa que luta Muay Thai, primeiro ele tem que, né, ele começa no branco, né, modalidade branca, né, e depois ele vai subindo, vai para branco, ponta vermelha, vermelho, ponta azul claro, e vai subindo. Assim também quem faz jiu-jitsu e outras modalidades esportivas, ninguém vai de uma hora para outra. Até o atleta de futebol começa nas categorias de base, né, para depois chegar no profissional, mas tem que começar de baixo. Não dá para começar por cima. E uma frase que meu pastor usou, que eu gravei muito, foi quando Jacó viu a escada. Jacó não viu uma escada rolante nem um elevador. Ele viu uma escada. Escada fala de degraus. Então, para a gente galgar experiência com Deus, tem que ter degraus. Não dá para queimar etapa. Amém? Então, fico com essa palavra. Não tenho nada contra pessoas pregarem, né? Adolescente, não tenho nada contra. Jovens pregar, não tenho nada contra. O que eu sou contra totalmente é essa nomenclatura de pastores mirins. Bem, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus. Amém.